Na década de 70, a miopia atingia 15% da população brasileira. Hoje, quase 50 anos depois, o número chega a 35%, seguindo uma tendência mundial. Mas a que se deve esse aumento? Bom, para responder essa e outras questões sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Marcela de Cássia Barreira, que é oftalmologista e integrante da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, as pessoas míopes, elas podem claramente observar os objetos que estão próximos, né? Mas tem aí a dificuldade de fazer o foco naqueles objetos distantes, é isso Exatamente. mesmo? E por que isso acontece? A miopia ela é uma dificuldade para enxergar para longe, porque o olho do míope ele é um olho de um tamanho maior do que o tamanho normal. Então, o foco acaba ficando antes da retina. Então, ele consegue focar só objetos próximos. Então, para eu conseguir focar o objeto na retina com nitidez, eu preciso aproximar o objeto. É isso que acontece na miopia. A gente tem um aumento do diâmetro do olho. E, doutora, quais são as origens, né, da doença? Ela tem uma origem hereditária? A miopia ela tem um fator hereditário que é bem importante. Dentre os erros refrativos, ela é uma das que mais tem uma influência de genética. Então, a gente sabe que pais míopes, quando a gente tem ambos míopes, a criança tem até 60% de chance de desenvolver uma miopia ao longo da vida. E é uma doença que aparece, ela se desenvolve já na infância ou quando a pessoa já é mais velha? No geral, ela não nasce com a criança. São raros os casos de crianças que nascem já míopes, elas têm uma tendência de desenvolvimento ao longo do crescimento, exatamente porque o olho vai crescendo. Só que às vezes ele cresce numa velocidade maior do que a velocidade esperada. E aí começa a aparecer a miopia, mas isso pode variar muito. A gente pode ter aparecimentos precoces na primeira infância, como às vezes aparecimentos tardios até na fase adulta. E por que ela tem se tornado, como a gente falou agora na abertura da entrevista, mais comum, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também? A miopia, a gente já conseguiu provar com diversos estudos que ela, além do fator genético, ela tem um fator ambiental muito importante. O uso excessivo do foco para perto, da nossa acomodação para focar de perto, ele é um estímulo para o crescimento do olho. Então, o uso demasiado, assim, em excesso, tanto de leitura, agora com os dispositivos eletrônicos, tablet, celular, isso vem aumentando o índice de miopia no mundo todo. Ela tem sido considerada, inclusive, uma epidemia mundial hoje. Doutora, como que se faz o diagnóstico, né, da miopia? Bom, o paciente vai ter uma queixa para longe, então quando você vai fazer a medida em pessoas que você já consegue fazer a medida, você vai ver que ela vai ter uma baixa de visão para longe. E aí, baseado em aparelhos, a gente consegue, pelo reflexo de luz na retina, medir a quantidade de miopia que o paciente tem, para daí poder fazer a prescrição dos óculos ou lente de contato. Mas algum tipo de exame preventivo, até por causa dessas pessoas que já têm esse fator hereditário? Como eu trabalho muito com criança, eu faço muito a parte de oftalmopediatria, a gente preconiza sempre exames de rotina. Toda criança deve passar por um exame dentro do primeiro ano de vida, para fazer uma primeira avaliação completa, e aí exames anuais e, lógico, a gente estreita esses exames caso seja necessário. E detectada a miopia, ela pode ser controlada, pode ser revertida ou não tem cura? Revertida, não. A miopia, a tendência do míope é ter uma progressão. É um grau com uma tendência de progressão, mas uma progressão muito variável. É muito difícil você estimar isso é uma pergunta muito comum do paciente. Até quanto vai a minha miopia? Isso é muito difícil a gente estimar. Isso assim, a gente tem vários fatores várias variantes aí. Mas ela não é algo que reverte. Ela tende a ficar ou como está, mas o mais comum é progredir. Outra questão interessante também, a baixa exposição ao sol, ela também influencia aí na saúde dos olhos? Isso. Na verdade, junto com esses trabalhos, com esses estudos que foram feitos para tentar entender esse aumento da miopia ao longo por todo o mundo, os estudos mostraram que esse excesso de exposição à visão de perto e em detrimento da exposição à luz solar, isso também aumenta o risco do aumento, porque a luz solar é um fator de proteção.
do mesmo jeito que o celular, o uso da visão de perto é um fator de risco, a luz solar ela libera algumas substâncias que protegem o crescimento do olho. Então, por isso que ela chega a ser um fator de proteção aí contra o aparecimento ou a progressão da miopia. E hoje é cada vez mais raro as pessoas ficarem expostas, exatamente, né, em ambientes... É isso que a gente sempre fala, não é puramente o eletrônico, é a visão de perto como um todo. Então, por exemplo, a leitura excessiva. Só que antigamente a criança estudava e ia brincar na rua. Hoje a criança estuda e pega o celular. Estuda e vai assistir um vídeo no tablet. Então, tudo que ela faz é para perto. É engraçado que aqui, eu estudando o tema, alguns dos fatores de risco aí da miopia são a educação superior. Exatamente. Né? Porque, o esforço visual de curta distância, como a gente falou, a vida na cidade e, claro, a falta de tempo aí ao ar livre, né? Tá certo. Bom, doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo. A doutora Marcela continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a oftalmologista, a doutora Marcela de Cássia Barreira, sobre o aumento da miopia na população em geral. Doutora, vamos falar um pouquinho do tratamento da miopia? Como que é o tratamento? Bom, num primeiro momento, quando a gente diagnostica principalmente pacientes jovens e crianças, a indicação é o uso de óculos, né? Para a gente corrigir e melhorar a visão. O tratamento definitivo, que a gente pensa daí na parte cirúrgica, a partir dos 18 anos, que pode ser programada uma cirurgia, que é um laser, para corrigir o grau. Aí a gente faz uma alteração na curvatura da córnea, aplicando um laser para poder corrigir o grau. Mas a cirurgia, no caso, é que também pode ser um incômodo e também não acredito que não seja barata, né? A cirurgia ela causa um desconforto inicial. Hoje em dia as técnicas melhoraram bastante, então a gente diminuiu muito esse desconforto. Como os convênios médicos ainda não cobrem todas, acima de 5 graus ainda tem cobertura, abaixo disso não. Então, assim, é um custo que às vezes é um custo elevado para o paciente. Então, no geral, o paciente usa óculos ou lente de contato. A lente de contato também pode ser usada, né? Bom, dá para fazer alguma coisa para se prevenir, além de tomar esses cuidados que a gente já falou aqui? O principal prevenção é, lógico, o fator genético a gente não consegue combater. Então, assim, contra a genética, infelizmente, a gente ainda não tem nada o que possa ser feito. Mas o que a gente e a Sociedade até Brasileira de Oftalmopediatria preconiza é que não se exponha crianças até 2 anos a nenhum tipo de dispositivo eletrônico para perto, o celular e os tablets, e entre 2 a 7 anos que se limite esse tempo em torno de 1 hora. Diminuindo sempre e aumentando as atividades ao ar livre, tentando incluir nas atividades da criança um esporte ao ar livre, ou um passeio no parque, coisas que hoje em dia têm ficado cada vez mais esquecidas como atividades de lazer. E a dica vale também para nós adultos que muitas vezes ficamos muito tempo no celular ou no computador, no trabalho, de dar um tempinho também, fazer pequenos intervalos. A gente sempre pede, até independente, adulto, criança, primeiro que de preferência, se você precisar ficar usando um computador ou um tablet que seja com uma luz natural, então de dia é melhor do que de noite. E sempre a gente pede para dar um intervalo, uns 40 minutos, olha para uma janela longe, relaxa a acomodação, fixa para longe, para você relaxar a musculatura da acomodação e diminuir esse esforço acomodativo, que é esse o estímulo para fazer esse crescimento do olho e o aumento da miopia. E doutora, quais são as complicações, né, que a miopia pode trazer? A miopia, ela tem, quanto mais alta a miopia, maior ela pode trazer de problemas para a gente, principalmente quando a gente está falando de retina. A alta miopia, ela pode gerar uma degeneração de retina, que é uma alteração na anatomia da retina, e isso leva a um prejuízo visual irreversível, e ela aumenta a taxa de descolamento de retina. Quando o olho estica, a retina ela fica mais afinada, então ela fica mais propensa a descolamentos, mesmo descolamentos espontâneos, sem nenhum tipo de fator que induza. Que é o dado que a gente tem aqui, que o aumento aí no número da miopia também provocará aí mais casos de cegueira no futuro. Né? Por causa dessas complicações retinianas, principalmente, e lembrando que qualquer erro refrativo alto é uma cegueira reversível que a gente fala, né? Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação da doutora Marcela de Cássia Barreira, oftalmologista, integrante da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo convite.